E aí galera, sejam bem-vindos. Eu sou Kennedy Souza e está começando mais um Dialogando, o nosso podcast. Se a paz fosse uma pessoa, eu abraçaria ela, beijaria, dançaria, até me apaixonaria. Se a paz fosse uma pessoa, eu a ouviria, a consolaria, perguntaria várias coisas acerca de sua vida e contava a ela sobre a minha. Se a paz fosse uma pessoa, eu me emocionaria ao vê-la radiante em seu olhar penetrante ao sol do meio-dia. Se a paz fosse uma pessoa, andaríamos de mãos dadas, sem soltá-las um segundo, esperando a noite cair e então deitarmos juntos. Se a paz fosse uma pessoa, eu sentiria o seu cheiro, a sutileza de seu toque e daria um sorriso meio sem jeito. Se a paz fosse uma pessoa, eu a amaria. Lembraria sempre do nosso primeiro encontro e nunca pensaria em uma despedida. Se a paz fosse uma pessoa. E aí galera, mais uma vez bem-vindos. Estamos começando mais um podcast e hoje vai ser um podcast diferente. Eu não vou ocupar muito tempo falando, apenas eu vim trazer um texto de minha autoria. Essa poesia, podemos dizer assim, que vocês acabaram de ouvir é de minha autoria. Em uma noite de trabalho, eu estava trabalhando na madrugada e eu comecei a pensar sobre paz no sentido mais literal possível dessa palavra. E veio várias informações na minha cabeça, veio vários acontecimentos e eu comecei a desenvolver esse texto e comecei a pensar na paz como se fosse uma pessoa. O que eu faria se eu encontrasse a paz? Se ela fosse uma pessoa, qual o sentimento que eu teria ao encontrar ela? E assim eu fui descrevendo. Eu fui descrevendo os sentimentos num pedaço de papel e uma caneta, eu fui botando e virou isso aí que vocês ouviram. E assim, o mundo hoje ele procura paz. O mundo sempre ele procurou a paz. Seja ela entre etnias, seja ela entre nações, entre famílias, e a principal delas é a paz de espírito. Eu acho que não há guerra maior do que a guerra dentro de si. Não há uma guerra maior do que o conflito que nasce dentro do nosso próprio ser. Eu creio que esse é o mais destrutível possível. É a guerra mais perigosa que pode existir, é o conflito dentro do nosso próprio ser. E de vários aspectos eu comecei a pensar sobre esses conflitos que permeiam a nossa vida. E às vezes a gente quer procurar paz em alguns artifícios, em algumas situações. A gente quer às vezes procurar paz em diversas situações que a gente cria para tentar preencher um vazio que temos no nosso coração. Muitas das vezes a nossa paz é quando chegamos no nosso quarto, trancamos a porta e apagamos as luzes e ficamos ali naquele escuro, na nossa solidão. Muitas vezes a paz é a solitude, que é diferente da solidão, é quando eu prefiro ficar só, mas não quer dizer que eu estou sozinho, abandonado. Não, é porque eu prefiro me auto-isolar para me ter a minha paz. E essa
é boa, é a solitude. Diferente da solidão, que a solidão é quando você está sozinho e não tem ninguém ou nada por perto. Enfim, muitas vezes procuramos a paz em determinados aspectos da nossa vida, em prazeres, achando que vai preencher, sabe, aquele nosso vazio. E eu creio que a paz, a real paz, a gente vai encontrar dentro de nós mesmos. Se entendermos que a paz, ela tem que brotar de dentro para fora, eu acho que muita coisa mudaria. Às vezes os nossos próprios conflitos que criamos dentro de nós mesmos, ele vai acabar escondendo, maquiando, tampando o que a gente tem como paz. Não há uma paz fora que eu possa preencher ela. Há a paz externa do meu ser que vai florescer, que vai me encher ao ponto de transbordar. Esse é o meu ponto de vista quando eu falo de paz. Quando eu falo de paz de espírito. Às vezes nós procuramos um lugar para estar, para ficar mais perto da paz. Às vezes achamos que isolado será melhor. Às vezes pensamos que sozinhos, com os nossos conflitos internos, é o modo mais simples e mais fácil de nos trazer paz. A ideia de paz, no meu contexto, é se ela fosse uma pessoa. Você ia poder senti-la, você ia poder tocá-la, abraçá-la, beijá-la. Você ia poder deitar com ela. Isso é a ideia que eu trago para a minha vida. Se eu tiver a paz de espírito ao ponto de tê-la como pessoa, senti-la, tocá-la, cheirá-la, se eu puder ter essa paz, eu creio que eu estaria satisfeito. Se a paz que eu busco, ela trouxesse esses sentimentos para mim, eu creio que eu estaria realizado. Esse foi o intuito, gente, do nosso podcast de hoje. Como eu falei, foi bem breve, será bem rápido. É só uma pequena reflexão sobre a paz. Sobre a paz do meu ponto de vista. Então eu espero que você possa se sentir nesse momento tocado, se sentir realmente abraçado por essa paz. Imagine que essa paz seja uma pessoa. Imagine agora que a paz está ao seu lado, te abraçando, te tocando. E eu termino esse podcast com uma frase do meu mano, Jesus. Ele diz o seguinte: eu vos dou a paz que o mundo não dá. Que você possa sentir a paz que Jesus ele traz pra gente. Essa paz real. Não é uma paz maquiada. Essa paz que ela é uma pessoa. A paz que Jesus falava era uma paz interna. Vem na figura do Espírito Santo. Então, que você possa ficar com Ele nesse momento e que todos os seus pensamentos, todos as suas tribulações internas possam ser sanadas nesse momento. Então fique na paz e até o próximo episódio.